Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. O tema do vídeo de hoje é esse que já está anunciado aí no título. Investimento é só para quem já tem muito dinheiro. Ganhar capital é só para quem já tem o capital. Não é para a enorme maioria da sociedade, que são meros trabalhadores, assalariados, que têm fontes de rendas regulares que eles precisam para sobreviver. Então, eu já queria fazer esse vídeo há muito tempo. Na verdade, os vários pontos que eu vou abordar aqui, eles já apareceram em outros vídeos aqui do canal, de forma transversal. Hoje eu vou tratar exclusivamente desse tema, tá? Então eu já quero pedir aí os inscritos, as pessoas que acompanham o canal, aquelas que estão assistindo e ainda não são inscritas, não precisa nem dizer, inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação de novos vídeos, etc, etc. Vai surgir vários materiais como esse aqui no canal Orientação Marxista, procurando dissolver completamente essas ilusões de enriquecimento, tal do viver de renda, que hoje domina completamente as redes sociais e iludem inúmeros trabalhadores que ganham ali o seu suado salário, né? E fazem eles coar pelo ralo aí para bolsos de grandes empresários, capitalistas e investidores com a ilusão de que ele vai enriquecer para viver de renda. Então eu quero deixar bem claro, é impossível um trabalhador assalariado se enriquecer, virar um grande capitalista por meio de investimento nas diversas modalidades que tem por aí. Ou, para ser mais preciso, é praticamente impossível, tá? É algo análogo a ganhar na Mega Sena. Existem pessoas que ganham na Mega Sena? Sim, evidentemente existem, mas são pouquíssimas. Na verdade, um pouco exagero da minha parte, porque eu não tenho a menor dúvida que o número de pessoas que se enriqueceram ganhando na Mega Sena no Brasil, sei lá, nos últimos 50 anos, é muito maior do que aquelas que ganham um salário aí, digamos, um salário normal, né? E se enriqueceram por meio de investimento em bolsas de valores, em ativos de renda fixa, em criptomoeda e por aí vai. Então, na verdade, é muito mais fácil você ganhar na Mega Sena, tá? E vai ficar claro isso ao final desse vídeo. Eu vou apresentar aqui 5 pontos. Teria outros 20 que daria para apresentar, mas 5 mais gerais que vai fazer você compreender por que é ilusório essa possibilidade de enriquecimento por meio de investimento de diversos tipos e que isso aí existe para quem já tem o capital e não para quem aspira e sonha em ganhar o capital, tá? Antes, eu vou fazer aqui um breve comentário, tá? Que é importante para não ter confusões de nenhum tipo. Eu não tenho nada contra quem coloca o dinheiro, trabalhador que juntou algum dinheiro e tudo mais, coloca ele seja lá onde for, tá? No capitalismo, a gente só vive de forma capitalista, tá? Poupança é tão capitalista como colocar em ações da Bolsa de Valores, por exemplo, tá? Faz parte do mesmo mecanismo. Você está investindo o seu dinheiro quando coloca na poupança, está colocando ele no banco, que vai, por sua vez, aplicar em outros investimentos produtivos. Os lucros que vão sair desses investimentos vai ser dividido com o banco na forma de juros e ele vai pagar um juros menor para quem poupou lá e vai entregar esse dinheiro no final aí do mês ou da periodicidade que for o título que a pessoa tem. Tá? Então, tudo é tão capitalista quanto. O que eu quero é que esteja claro para vocês, tá? As possibilidades limitadíssimas que essas aplicações significam. Ou melhor, as possibilidades limitadíssimas para a ampla maioria da população que são meros assalariados. Então, a questão aqui, então tem algum problema se eu colocar o meu dinheiro nessa modalidade? Naquela não tem nenhum problema. Você só tem que saber o que você está fazendo, tá? E os limites que aquela ferramenta tem, os riscos que você está correndo com o seu suado dinheiro. Tá? Então, feita essa ressalva, então não se trata aqui de condenar ninguém que colocou o dinheiro que ele juntou, seja lá onde for. Agora, vamos entrar aí nesses pontos. O primeiro desses pontos que eu quero discutir com vocês aqui é o seguinte. Um trabalhador, mesmo se ele juntou um dinheiro por vários anos, ou pegou um fundo de garantia, ou recebeu uma herança, investiu, ele nunca é um capitalista. Isso não faz dele um capitalista. E a diferença é o seguinte, sabe por que o trabalhador gasta a enorme maioria do que ele recebe? Uma razão muito simples, porque ele precisa daquilo para sobreviver. Ele precisa pagar o aluguel, pagar a mensalidade da casa, pagar a parcela do carro se tiver, ele precisa comer, ele precisa vestir, ele tem que ter um mínimo
ali de lazer, e normalmente a remuneração que a maioria ganha não dá nem para fazer isso de forma minimamente decente. Então ele não gasta porque ele é um cara burro que não sabe investir, ele gasta porque ele precisa, tá? Um grande capitalista, o que ele gasta é irrelevante perto do capital que ele tem, é irrelevante. Ainda que ele tenha, né, Porsches e Ferraris ou mansões suntuosas, ainda que ele vá 3, 4, 10, 20 vezes por ano para Dubai ou para onde quer que seja, esses recursos perto do capital que ele tem não é nada. Então preste atenção. O que caracteriza o capitalista, ao contrário dessas propagandas que tem em todos esses videozinhos de enriquecimento fácil que tem pela internet, o capitalista, ele não vive de renda, ele vive para a renda. O dinheiro que ele acumula não é para gastar, é para investir de novo e gerar assim mais dinheiro, mais capital. Tudo aquilo que ele acumula é para acumular mais. Mas então por que ele acumula para acumular? Para acumular, para acumular. É essa loucura mesmo que rege e é dessa forma que funciona a nossa sociedade capitalista. Ou você acha que o Elon Musk ou o Lema, né, eles estão querendo ganhar taxas de lucro mais alargadas, quer valorizar mais o capital que eles têm para poder mudar o patamar de vida deles. Eles já têm 1.000, 2.000, 5.000 vezes mais dinheiro do que o necessário para ter qualquer patamar de vida. Então eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, reagindo a um desses investidores que tem por aí, onde ele anuncia o que é a mentalidade do capitalista. Ele compra ações para comprar mais ações. Ele diz, eu comprei ações lá nos anos 80, nos anos 70 e elas estão lá até hoje e nunca vai sair. No fundo, o que ter ações ou qualquer outro título representa, quando você os tem não para gastar depois, uma coisa que precisa de mais dinheiro, que você precisa poupar, como uma casa, uma viagem específica que você quer fazer, né? Então, o que caracteriza essas pessoas que vivem para a renda e não viver de renda é que elas ficam sugando o tempo inteiro uma parte do trabalho excedente da sociedade inteira, do sangue e do suor da enorme maioria dos trabalhadores que produzem toda a riqueza, mas que só tem acesso a um pedaço dela, e um pedaço que tende a ser cada vez menor. Tá? Então, o capitalista ele não investe para gastar, para viver de renda, ele investe para investir. Ele ganha para ganhar, ele vive para a renda e não da renda. Isso é quase impensável na cabeça da maioria dos trabalhadores. A maioria, às vezes, sonha, e é compreensível que sonhe, em se livrar do seu trabalho maçante, repetitivo, ter que acordar de madrugada todos os dias, pegar um trânsito insuportável, trabalhar em trabalhos cada vez mais extensos, sofrer assédio, cansaço quase que crônico e etc. Ele quer se livrar disso, ele aspira, ele sonha, quem sabe eu posso viver de renda. O capitalista não vive de renda, ele até vive da renda que ele ganha, mas o que o move, o que rege os seus investimentos é render para render, ganhar para ganhar e para ganhar mais. Isso significa que ele coloca o dinheiro dele em um determinado tipo de investimento sem qualquer perspectiva de retirá-lo de lá jamais. O comportamento que ele tem com relação a isso é completamente diferente. Se desvalorizou 50%, 60%, exceto se ele avaliar que aquele negócio tende a ir para o buraco, isso não é tanto um problema para ele, ou seja, falir, ele continua, deixa lá, caiu 50%, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos, volta a crescer de novo. Um trabalhador que precisa do dinheiro para poder usá-lo para viver, não consegue pensar dessa forma, e nem pode pensar dessa forma, ele quer usar esse dinheiro, ele quer usar esse recurso. Tá? Então, é a maior hipocrisia que eu quero discutir nesse ponto, né? Essa ideia de que quem tem capital o tem porque ele economizou, porque ele não saiu gastando tudo que tinha, ele nem consegue gastar tudo que ele tem. Ele não precisa gastar nem 0,5% do que ele tem para ter acesso a qualquer coisa. Enquanto o trabalhador precisa gastar 100%, ou se ele tiver um salário um pouco melhor, vamos dizer assim, 60%, 70%, 80%, para ter acesso ao que ele precisa para sobreviver minimamente. Tá entendendo? Então não é uma questão de escolha. Eu não posso escolher se eu vou morar ou não, exceto que eu queira virar um morador de rua. Eu não posso escolher se eu vou comer ou não, se eu vou vestir ou não. Preciso de ter acesso a um conjunto de coisas para aliviar dessa sociedade maçante, infernal, que é a sociedade capitalista. Então esse é o primeiro ponto. O que caracteriza o capitalista
é que o capital que ele tem aspira à eternidade. Jamais é gasto e jamais é empregado para ser gasto em qualquer situação. Se ele é, por assim dizer, ao ser aplicado, suponhamos, numa empresa, gasto, é para produzir mais no final. Então, essa famosa frase de deixe o dinheiro trabalhar por você, na verdade, ela significa nada mais, nada menos que tem outras pessoas trabalhando por você e produzindo a renda que você ganha. E para viver dessa renda tem que ter muito capital. E aí eu vou para o segundo ponto, tá? A diferença que é ter acesso a 2, 3, 4, 5, 6% a mais em cima do valor que você tem aplicado, se você é um trabalhador e conseguiu juntar aí 10, 15, 20, 100 ou 200 mil reais que seja, para grandes capitalistas que têm bilhões, tá? Eu quero deixar claro aqui para vocês, no mercado, aí nesse ramo do capital, que é completamente externo à vida de 99% das pessoas, que a gente só conhece de ver, falar e ter notícia, um capitalista que tem centenas de milhões de reais é um pequeno capitalista, é um anão capitalista, é um capitalista, entre aspas, pobre, tá? Os grandes capitalistas têm bilhões, ou pelo menos centenas de milhões de reais. E isso faz toda a diferença. Então, o que esses canais ensinam? Vamos pegar aqui os mais responsáveis, tá? Por exemplo, o Eduardo Moreira, que já foi executivo de alguns bancos aí pelo Brasil e que tem um canal até com alguns materiais interessantes, mais pela esquerda, de crítica de muitas coisas que tem acontecendo. Até recomendo, às vezes, muitos vídeos dele. Ele tem lançado cursos que é sem criar ilusão nas pessoas, ensiná-las, por exemplo, a ter investimentos responsáveis, que segundo ele, a maioria das pessoas não quer que você saiba que existem, que te permite ganhar aí, além de 4% como a poupança, de repente ganhar 8, 10, 12%. A grande diferença que existe para um trabalhador que não é e nunca será capitalista, aplicar o seu suado dinheirinho e ficar olhando essas cotações, estudando esses temas o tempo inteiro para ganhar ali 2, 3, 4% a mais, é o seguinte: 5% a mais, vamos chamar assim. Se você, olha, tem os títulos da dívida pública, títulos de renda fixa que rendem X, tem algumas modalidades desses títulos, tem outros títulos de renda fixa, que são esses títulos com juros fixos, né, já pré-determinados, pré-fixados, que você sabe o que você vai ganhar. E tem investimentos que são títulos de renda variável, como comprar ações, por exemplo. Você não sabe o quanto você vai ganhar. Normalmente, os de renda fixa tende, como regra, a te dar um percentual que, na média, é menor que os de renda variável, mas aquilo ali está garantido. E os títulos de renda variável podem te dar percentuais muito maiores, mas você não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Você pode até perder dinheiro. Então, nós vamos discutir isso mais para frente um pouquinho. Vou me focar aqui nos títulos de renda fixa. Então, suponhamos que você está aí iludido que você vai conseguir enriquecer fazendo aplicações responsáveis em títulos de renda fixa. Se você tem 100 mil reais, a diferença é só a seguinte: se você tem 100 mil reais e no lugar de ganhar 4 ou 5 na poupança, você botou em um título de renda fixa que vai te render 8% ao ano, 9% ao ano, vamos supor 5% a mais do que a inflação, para quem tem 100 mil reais, 5% de 100 mil reais significa 5 mil reais. Você divide isso aí em 12 meses, vai dar 400 reais por mês. Tá? Se você juntou 100 mil, que a maioria das pessoas nem consegue. E aí, se for 200, 300, vocês podem fazer na proporção. Além de você não conseguir viver com isso, será mesmo que compensa você ficar gastando o seu tempo todo dia ali olhando cotação, porque esses títulos de renda fixa variam as cotações, ficar olhando cotação disso, daquilo, de empresas com a margem de segurança maior, gastar horas e horas e horas e horas da sua vida para receber 300, 400 reais por mês, se você tiver 100 mil para aplicar no longo prazo, sem ter a menor perspectiva de usá-lo? Agora, acontece que é o seguinte: para quem tem 100 milhões, 5% é 5 milhões. Para quem tem 1 bilhão, 5% é 50 milhões. Então é essa que é a diferença, meu caro. Para você ter acesso àquela renda como capital, você já precisa ter o capital. E capital é somas vultuosas de dinheiro.
tão vultuosas que você pode investir para 10, 20, 30, 40 anos sem ter a menor perspectiva de usar. E aquela renda que vai ser gerada, uma minoria, um pedacinho dela é suficiente para você manter um alto patamar de vida e você pode ainda reinvestir todo aquele excedente que essa renda vai gerar. A diferença é que 3, 4, 5% para 100 mil, 50, 200 mil reais não te permite você viver com essa renda nem de longe. E eu não sei se compensa nem o tempo que você vai gastar para ficar analisando cotações que variam o tempo inteiro para poder investir nesses títulos, tá? E eu digo mais, tá? Você tem que gastar tempo mesmo, porque esses títulos variam. Por exemplo, houve alguns momentos no Brasil aí, há uns 10 anos atrás, que a taxa de juros Selic estava muito baixa, que poupança estava rendendo mais do que títulos da dívida pública. Tá? Então, sim, existem momentos que em títulos de renda fixa compensa mais você deixar seu dinheiro na poupança do que você deixar, por exemplo, em outras modalidades, como aquelas que envolvem títulos da dívida pública e o Tesouro. Tá bom? Aí você fala, tá, Gustavo, tudo bem, mas esses bambambãs aí, esses mestres do capitalismo, os mestres do capitalismo da vida, os primos ricos da vida, eles não sugerem para você colocar seu dinheiro em títulos de dívida pública. Eles apresentam investimentos produtivos diretos, como ações e alguns mais ousados até criptomoedas, que têm possibilidades de ganho muito maiores do que 3, 5% acima da inflação. Que aqueles títulos que você pagou 100 mil, né, podem valer 200, 300, 400 mil no futuro e etc. Ah, legal. Então a gente vai entrar nessa parte. O terceiro ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, que sinto muito em anunciar, que é normalmente o ponto inicial que todas essas pessoas que ganham muito dinheiro, não investindo seu capital, mas vendendo cursos para as pessoas que eles iludem que podem virar capitalistas, que podem viver para e de renda, tá? Normalmente eles começam fazendo o seguinte, indicando quais são os ramos potencialmente altamente lucrativos e quais são aqueles ramos para você jamais colocar o seu investimento. Por exemplo, em vários desses vídeos que eu vi aí, é muito comum dizer que o varejo é um lugar que não compensa colocar seus investimentos, porque por causa das situações XYZ, investimentos em varejo são muito ruins. Que indústrias da aviação, por exemplo, do comércio de aviação, como Latam, entre outras, também não compensa você colocar o seu capital. Que empresas como de telefonia móvel também não compensa você colocar o seu capital. Ora, eu vou dizer uma coisa para vocês, só para vocês verem como essas dicas de todos esses mestres do capitalismo são falsas de ponta a ponta. Todos os ramos do capital, a princípio, de antemão, a priori, todos os ramos do capital, sejam eles aviação, seja ele carro elétrico, seja ele energia, todos eles são potencialmente iguais. Todos. Não existe de antemão ramos piores e ramos melhores. Todos que estão aí indicando ramos que você jamais deve investir e aqueles que você deve, estão te enganando. Eu pergunto para você, se fosse verdade que a aviação comercial fosse pior do que os outros, na média muito pior do que os outros, por que vários capitalistas colocariam no setor da aviação seu capital? Se o varejo fosse pior do que todos os outros ramos, na grande maioria das situações e na média, por que grandes capitalistas colocariam ali seu capital? Esses ramos já teriam deixado de existir há muito tempo. É por isso que no capitalismo existe um mecanismo que, teoricamente, eu vou dedicar aqui, nas partes mais teóricas do canal, outros momentos para explicar, que se chama distribuição do lucro, distribuição da mais-valia. Tá? Em todos os ramos, quando você investe, vende para reinvestir, tem uma fatia daquele recurso que você não tem como mexer nela, que são os custos que você tem que ter, né, com máquinas, equipamentos, matérias-primas, trabalhadores, certos tipos de taxações, etc., que vai ser capital constante e variável. Então você tem que repor ao final todo esse capital que você investiu e sobra ali um excedente. A grande mágica do capitalismo, que permite o capitalismo existir sem precisar ser administrado por nenhum tipo de planejamento e que o mercado supostamente aloca de maneira eficiente, é que essa fatia de valor excedente ela pode se distribuir
a fatia de excedente, que não é aquela que você usa para pagar aquilo que precisa, para recontinuar aquele processo todas as vezes, pagando máquinas, equipamentos, matérias-primas, trabalhadores, etc., essa fatia ela meio que flutua no ar. E certos setores podem compensar, por exemplo, o fato de ser muito arriscado, elevando essa fatia em relação aos outros e tendo aí uma redistribuição dos valores para esses setores mais ou menos arriscados. Isso você pode ver na prática, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui, ficou muito abstrato para algumas pessoas, vou dar aqui alguns exemplos. Você acha mesmo que os maiores bilionários do Brasil nessas últimas décadas, né, o grupo 3G, do Lema, do Teles e do Sicupira, eles tinham grande parte do capital deles aplicado na Americanas, que é um setor do varejo, sem saber que esse setor é muito pior que os outros? Na verdade, esses caras se transformaram nos maiores bilionários no Brasil em grande parte por causa da Americanas, lá atrás por causa da Americanas, tá? Que é um setor de varejo. O setor de aviação, por exemplo, nós temos no ILAES, o instituto que eu trabalho, uma base de dados com quase 1.000 empresas estrangeiras, com séries históricas dos relatórios econômicos de mais de 20 anos. Se nós pegarmos as taxas de lucro e rendimento das empresas de aviação lá, por exemplo, elas não são muito diferentes dos outros setores, tá? É claro que certos setores podem ser piores em certo momento, tá? Em certa situação e durante um determinado período. Então, eles vão estar oscilando o tempo inteiro. Mas, ora um setor está bom e ora outro setor está ruim. E ora esse mesmo setor que estava bom, ele piora e fica nesse vai e vem. Não tem nenhuma regra pré-determinada e nenhum setor é pior do que os outros de maneira contínua e permanente em nenhum lugar, tá? E aí que mora o problema. Quais são os setores que são aqueles mais rentáveis em um determinado momento e em um determinado período? Aí que vai entrar os outros dois últimos pontos que eu queria discutir com vocês. O terceiro, então, é todos os setores são potencialmente iguais, não existe um melhor do que o outro. Existe uma redistribuição do lucro, tá? Uma redistribuição da mais-valia na terminologia marxista, que é feita quando determinados setores, existem motivos compensatórios para compensar certos riscos, eles elevam o preço em relação aos outros e assim os valores são distribuídos de maneira a prover, na média, enquanto tendência, a mesma taxa de lucro. Taxa de lucro essa que, para você que tem 50 mil investido, que tem 100 mil investido, essa taxa geral, média geral de lucro do mercado, dos investimentos de renda variável, que tendem a ser um pouco maior do que os investimentos de renda fixa, ela não vai fazer você com 100 mil reais ficar rico, tá? Porque você, além de ganhar 5, você vai ganhar 6 mil reais. Aí, além de ser 400 reais por mês, vai ser 500 reais por mês, tá? Isso aí, além de não valer, não te permitir você sobreviver com isso, nem de longe, tá? Na minha opinião, não vale nem o esforço, que aí é pior ainda, porque em renda variável você vai ter que ficar olhando bolsa de valores o tempo inteiro, todo momento, para saber em que lugar você vai colocar o seu suado excedente que você ganhou. E ainda assim sem ter nenhuma garantia de que você vai sequer atingir esse lucro médio, que não faz de ninguém rico, tá? Mas aí, eu sei que muitos podem estar perguntando, nós vamos para os nossos dois últimos pontos. Mas, Gustavo, tudo bem que existe uma média de rentabilidade do mercado, mesmo dos investimentos de renda variável, como em ações, em empresas dos mais diversos ramos. E que essa média não vai fazer nenhum trabalhador ficar rico. Mas isso é uma média. Vai ter algumas empresas que conseguem, às vezes, crescer 5, 10, 15, 20, 30 vezes num período de tempo relativamente curto, tá? Existem essas empresas, então se eu colocar os meus 50, 100 mil reais que eu consegui de maneira suada, no lugar que vai render 10 vezes no curto período de tempo, 100 mil vai virar 1 milhão, 50 mil pode virar 500 mil, não é assim? 10 mil pode virar 120, 130. Ok, isso não é impossível de acontecer. Agora, a minha pergunta é, como que você vai saber, e é o nosso quarto ponto, como você vai saber quais são esses investimentos, quais são esses locais que se eu colocar o meu recurso ali, ele vai valorizar 5, 6, 7 vezes, por exemplo, em um ano. E aí entra, meu amigo, esse ponto é absolutamente decisivo. Nenhum indicador econômico, ele é capaz de indicar
quais são os setores que vão prover, que vão gerar esses crescimentos espantosos de 5, 6, 7, 8 vezes num prazo muito curto. Isso acontece, para começo de conversa, com a enorme minoria dos investimentos, tá? Se vocês olharem todas as grandes empresas que são responsáveis pela maioria do capital produzido e que produzem praticamente tudo que a gente consome, e basta você ir no supermercado, analisar a sua cesta de consumo, né? As pessoas falam de carteira de investimento, então analise a sua cesta de consumo, você vai ver que é quase sempre as mesmas empresas, tá? Eventualmente, uma ou outra, né? Nesse carrossel é literalmente uma mega sena, você tem aqui 50, 100 mil empresas pequenas disponíveis e quem sabe você acerta aquela que vai alavancar de um dia para a noite, tá? O problema é que nenhum indicador econômico é capaz de indicar isso, e pior, ele não é capaz de indicar nem sequer quais daquelas grandes empresas que vão manter um crescimento, digamos assim, consistente nos próximos anos. Nem valuation, nem as diversas taxas de lucro, o EBITDA e EBITDA, né? As taxas de lucro bruto, operacional e etc, etc. Os índices que medem o percentual de patrimônio, de lucro líquido. Por quê? Porque todos esses indicadores se baseiam no que aconteceu no passado e que não se tem nenhuma garantia do que acontecerá no futuro, porque os elementos técnicos e materiais envolvidos nos diversos processos não tem como ser medido por nenhum indicador. Vou trazer aqui vários exemplos. Então, todos esses indicadores, eles desprezam os aspectos técnicos e materiais envolvidos. Eles levam só os índices econômicos. Os índices econômicos transformam todas as técnicas e todas as diferenças em uma coisa igual, que é uma taxa. Tá? Então, vamos dar aqui um exemplo. Que indicador? Vamos pegar um setor como o petróleo. Não sei se sabem, o petróleo da Arábia Saudita ele é um dos mais baratos do mundo, né? Exagerando um pouquinho, ali você cava um buraquinho no lugar e está saindo petróleo. A Arábia Saudita ela tem uma taxa de lucro gigantesca em cima do petróleo que ela vende, mais ela tem reservas que ela conseguiria atender praticamente toda a demanda mundial. Ela não faz porque ela atende ali apenas um percentual dessa demanda. Com isso, você tem que explorar outros poços que são mais caros, mais improdutivos, o preço vai lá para cima e com isso ela ganha um sobrelucro gigantesco. Mas o que te garante que por razões as mais diversas, por exemplo agora que o preço do petróleo está caindo, a Arábia Saudita possa não resolver por uma decisão da Saudi Aramco, da empresa que explora o petróleo na Arábia Saudita, controlada por uma família que governa o país, que eles não resolvam por atritos, né, nas disputas que existem aí pelo mundo, aumentar em 20%, 50%, 100% a sua produção e rebaixar o preço do petróleo por vários anos. Quem não te garante que isso vai acontecer? A Vale tem uma taxa de lucro altíssima. Qual indicador econômico é capaz de indicar a decisão administrativa da Saudi Aramco lá na Arábia Saudita? Quem não te garante, vocês vão pegar aí, minério de ferro, que não se possa descobrir uma reserva de minério lá na Ásia, por exemplo, perto do centro consumidor, porque a China hoje é responsável pela maior parte da metalurgia do mundo, que tenha minas de minério de ferro com grau de pureza e reservas tão grandes quanto em Carajás, que a Vale explora aqui no Brasil. E que, portanto, isso faça as vendas, o preço do minério cair assombrosamente e as vendas da Vale cair assombrosamente. Qual indicador vai indicar uma coisa dessa? Nenhum, meus caros. Qual indicador, qual valuation da vida, qual taxa vai indicar que não vai ter uma revolução tecnológica no processo de produção de carros, de celulares, do que quer que seja, que vai gerar uma mudança completa, fazendo com que empresas que tinham indicadores muito bons durante 5, 10, 15, 20 anos, do dia para a noite isso não vai despencar. Então, todos os indicadores econômicos, eles se baseiam no que já aconteceu no passado recente. E não são capazes de indicar o que vai acontecer no futuro, pelo simples razão de que esses indicadores transformam todos os distintos processos de produção, as técnicas específicas, concretas, particulares, num número e numa taxa que mede aquilo naquele momento, sem ter qualquer indicação de tendência do ponto de vista técnico e material. Tá? Para um capitalista, isso é um problema. Tá? Ele pode aplicar o seu capital ali, os seus 200, 300 milhões, seus 500 milhões, os seus 50 bilhões, ele pode aplicar esse capital dele achando que ele vai ter ali uma taxa de valorização de 10% ao ano e que essas ações vão crescer a um ritmo X e isso não acontecer. Mas ele pode deixar o dinheiro dele lá por 5, 10, 20 anos, tá?
até que essas grandes empresas que ele tem o capital dele reverta essa situação, se aproprie da tecnologia que ela perdeu e etc. e consiga ganhar no longo prazo, porque ele não precisa tirar o capital dele dali, ou ele pode, na medida que essas coisas acontecerem, ele vai perder de 1 bilhão para 500 milhões, e tira esses 500 milhões e aplica em outro lugar. E para um trabalhador que coloca o seu minguado recurso, que ele não consegue nem comprar uma casa com esse recurso se ele tirar. Normalmente ele não tem paciência nem para esperar, e não tem que ter mesmo, porque ele precisa daquele recurso para viver. O capitalista não precisa desse recurso para viver. Entende porque aplicar o seu excedente não é ter capital, e no outro caso é? E mais ainda, os grandes capitalistas, os capitalistas de verdade, eles têm informações privilegiadas, meus amigos, para lidar com todo esse capital deles que eles ocasionalmente tiram de um lugar para o outro. Na democracia de dentro das empresas, como é que funciona a democracia de dentro das empresas? Quem vota na Assembleia de Acionistas é de acordo com a quantidade de ação que você tem. O capitalista ou o grupo de capitalistas que controla a empresa escolhe o conselho de administração da empresa, tá? Vota no conselho de administração da empresa, define até o salário dos administradores que têm acesso a todos os números e índices da empresa. Ou se vocês acham, é proibido, mas vocês acham que é casual que o 3G lá, os Lehman da vida, eles retiraram grande parte do capital que eles tinham nas Americanas desde 2010, enquanto vários youtubers te ensinando a ficar rico usavam aí o Lehman, o Sicupira e o Teles como os verdadeiros mestres do capitalismo que vocês tinham que seguir, e convenceram vários a comprar ações das Americanas, a tal ponto de que grande parte desses investidores sensatos que não fazem ações tão arriscadas, esses pequenos investidores que acham que são capitalistas, tinha um pedaço da sua tal carteira de investimento nas Americanas. Enquanto isso, os Lehman, que tinham informações de dentro, estavam tirando o seu capital. Outro exemplo que eu já dei aqui, os mais mal intencionados de todos, como o senhor Elon Musk, que anunciou no Twitter que iria fechar o capital da Tesla, ou seja, ele iria comprar todas as ações da Tesla a $400 as ações, quando as ações na época já muito valorizadas estavam a 300 e pouco. Enquanto isso, um bando de retardado foi lá comprar essas ações loucamente, porque o Musk ia pagar mais caro para fechar o capital, e o Musk, além de fechar o capital, ele saiu vendendo as ações dele da Tesla para poder comprar o Twitter, ganhando em cima dessa turma toda. Então, para os grandes capitalistas, é fundamental convencer você, trabalhador, de que você tem que colocar seu excedente em investimentos, em ações, em bolsas de valores e etc. Porque eles têm informações privilegiadas e você não. O prejuízo vai ficar com os trabalhadores, que eles já ganham todo esse capital em cima do trabalho deles, e o pouquinho que eles juntam, eles ainda vão ganhar fazendo com que os caras comprem as ações que vão se desvalorizar. E só eles sabem, porque eles têm acesso a essas informações privilegiadas, porque elegem o conselho de administração dessas empresas na Assembleia de Acionistas. E você que comprou 5 mil, 10 mil, 1 milhão em ações que seja, não tem poder nenhum na Assembleia de Acionistas, porque essa ação não vai representar nem 0,5% do capital dessa empresa, nem 0,1%. Tá? Então, tendências futuras podem apenas ser especuladas e normalmente a gente não acerta. Agora, as informações de curto prazo, essas só os grandes investidores têm. E por último, o quinto ponto nesse vídeo, que já está se estendendo em demasia, estendendo demais. Eu sei que existem algumas modalidades de investimento que te permitem ganhar, tá? E ações de grandes empresas, que eu falei aqui, se tudo der certo, você vai ganhar ali 5, 6, 7% acima da inflação, que não vai mudar seu patamar de vida, tá? Se tudo der certo. Para você mudar seu patamar de vida com investimento, você tem que acertar aqueles raríssimos empresas, raríssimos setores, que eram empresas pequenas e que normalmente por giros tecnológicos vão passar a ser empresas muito grandes, tá? Tem algumas possibilidades, né? Você tem, por exemplo, moedas digitais, porque moeda ela expressa a riqueza produzida. Então, quando a moeda digital é criada, quanto mais ela passa a ser utilizada, mais essa moeda vale no câmbio com as outras moedas. Então, uma moeda digital, um Bitcoin da vida, pode sim valorizar 1.000, 2.000, 5.000% em um ano, tá? Outra forma de você ganhar, de ter esses saltos, tá? É por meio de pequenas empresas que ascendem, né? Principalmente quando tem giro tecnológico, porque nos setores que já estão estabelecidos,
Na nossa base de dados aqui do Laes, por exemplo, a gente tem a data de fundação de todas essas empresas, tá? As grandes empresas que hegemonizam os grandes setores aí do mercado, boa parte delas surgiram no século XIX, tá? No século XIX. E estão aí até hoje. Algumas que são setores mais recentes, depois vem automobilístico e tudo, início do século XX. Eletroeletrônico, metade do século XX, e permanece as mesmas empresas. Se ela tem uma data de fundação mais recente, você pode investigar que foi uma fusão com outras empresas mais antigas. O capital não se move, o capital permanece o mesmo. Só quando surge novas tecnologias, como foi a expansão do setor automobilístico com Fordismo no início do XX, como foi a emergência do setor eletroeletrônico em meados do século XX, como foi o setor da computação, principalmente hardware e físico, final dos 60 e dos 70, o setor de software, né, para ser usado em celulares, em computadores, que expandiu aí no final do 20, início do 21, algumas empresas menores ascendem. Você nunca sabe quais vão ser essas empresas, tá? É igual moeda digital. Assim como ela pode passar a ser usada por uma pancada de gente e crescer 5.000%, ela pode passar a não ser usada por praticamente ninguém e passar a não valer zero. E 99% das empresas que são criadas falem com 5, 6, 7 anos de existência. Então, se você quiser pegar o seu dinheiro suado, tá? O seu dinheiro que você ralou para poder ganhar com o seu trabalho, com o seu sangue e o seu suor, e botar em investimentos de pequenas empresas, que 99% deles falem e seu dinheiro tende a desaparecer, na enorme maioria desses casos, torcendo para que você encontre aquele 0,1% de empresas que vão de repente explodir e ascender e provavelmente serem compradas por alguma gigante no futuro, aí sinta-se à vontade. Eu prefiro, né, se for para apostar nisso, gastar ali R$10 na Mega Sena. É muito mais provável e sensato, pelo menos não vai fazer com que o meu dinheiro inteiro vá pelo ralo. Então é isso, meus caros. Fazendo uma síntese, tá, de todos esses pontos aqui. Ponto 1. Não, se você investir o seu dinheiro, isso não faz de você capitalista. O capital não é produzido, ele já existe, tá? A enorme maioria dos capitalistas, só que na propaganda só se divulga aquela meia dúzia de casos que alguém conseguiu ascender, mas a enorme maioria dos capitalistas vem de famílias que existem há 50, 100, 200, 300, 400 anos de posse daquele mesmo capital. Pega uma lista aí das maiores empresas, faça você mesmo, tá? Liste ali, pode ser de maiores empresas no Brasil, na China, nos Estados Unidos, onde você quiser. Liste ali as empresas, pegue quem são os proprietários e olhe a origem da riqueza deles, que vocês vão descobrir que está no tataravô, tá bom? Então, o capital é aquele dinheiro que ele é utilizado sempre com vista a obter mais capital e nunca a ser gasto. Diferente da classe trabalhadora que precisa gastar esse dinheiro e mesmo da classe média que tem ilusão de viver de renda, que é a coisa mais anticapitalista que existe. O capitalista não vive de renda, vive para a renda. Ponto 1. Segundo ponto. A grande diferença, mas eu não posso comprar ação como qualquer grande capitalista, eu não posso comprar títulos do governo igual qualquer grande capitalista? Pode. A diferença é que qualquer 100 mil, 200 mil reais em ações e título vai fazer você ganhar, se tudo der certo, 300, 400, 500, 600 reais por mês. Para um capitalista que tem 100 milhões, isso é 5, 6, 7 milhões por mês. Para um cara que tem bilhões, faça os cálculos. Terceiro, qualquer tipo de... Não tem como você saber de antemão quais são os lugares que vão render mais no futuro. De antemão, todos os investimentos são potencialmente iguais. De antemão, todos eles são potencialmente iguais. E não é possível, por meio de estudo e gastando tempo, saber quais são aqueles que vão ser justamente os que vão estar na contramão, que vão crescer pra caramba num determinado período de tempo. Porque nenhum indicador econômico é capaz de indicar isso. Isso depende de mudanças técnicas e materiais que nenhum indicador econômico captura, ou só captura quando já aconteceu. Porque é sempre uma taxa que despreza mudanças de natureza técnica e material, que é o que de fato permite que algumas poucas empresas cresçam muito num curto período de tempo e depois se estabilizem. Em quinto lugar, resta então que acertar as poucas empresas ou as poucas moedas digitais que vão crescer muitíssimo num curto período de tempo é similar a uma Mega Sena. E é exatamente isso que é o capitalismo, que é o investimento. No fundo, não é nada mais do que um jogo
feito com trabalho excedente produzido por milhões e bilhões de trabalhadores no mundo inteiro, que um grupinho restrito de centenas ou milhares de trabalhadores jogam e partilham esse excedente entre si no cassino da disputa da mais-valia dos lucros globais produzidos pela classe trabalhadora e apropriados pela classe capitalista. Afinal de contas, é quase uma religião acreditar que dinheiro gera dinheiro e que capital gera capital. Não, são trabalhadores que fazem com que o dinheiro tenha um valor e que valorizam o capital, que são apropriados pelos proprietários e acionistas desse capital no mercado mundial. Você, quando compra essas coisas, é só para poder gastar no futuro. O capitalista é para não gastar nunca, é para continuar sugando isso de você pelo resto da vida. Então veja que não tem outro jeito. Ou se a gente muda a sociedade, ou revoluciona a sociedade, ou então a gente vai ser iludido e ser usado como massa de manobra desses mesmos indivíduos, que além de ganhar de você no local de trabalho, vai ganhar agora até o minguadinho dinheiro que você, com muito suor, consegue economizar e consegue poupar. É isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.